iniciar a gravação. Isso. Aí o que ele faz? Ele gera, né, vários. Ele gera aqui vários DLLs, né? Que são o que a gente chama de assemblies, né? Os assemblies são as DLLs. Então as DLLs que ele gera, ele... Cadê meu curso C Sharp? Aqui. Aí ele gera essas DLLs, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho toda aquela solução que onde a gente estava criando os projetos, OP1, OP2, OP3. Aí tem até um projeto aqui de WPF. Mas na verdade, quando você compila, o que acontece? Ele vai gerar, ó, DLLs, tá vendo? Essas DLLs aqui que são as bibliotecas. Aí quando você tiver em um nível mais avançado, por exemplo, essa aplicação aqui, por exemplo, ó, foi compilado, né? Ó, isso aqui, ó, certo? Quando você gera uma aplicação dessa, ele no fundo vai criar uma assembly, quer dizer que vai criar uma DLL. Essa DLL, então, por exemplo, essa aqui só tem um formulário, né? Então, o executável ele vai fazer chamadas às DLLs, entendeu? Aham. Então, quando a gente tem um projeto grande, bem grande, ele divide a nossa aplicação em camadas, tá? Aí só falando a questão do namespace, por exemplo. A questão do namespace, por exemplo, você tem aquilo que você falou, Samuel. Você coloca as pastinhas, né? Você tem o seu diretório principal, aí cria o projeto é dentro de uma pastinha também, e dentro da pastinha você cria lá a estrutura com subpastas. E dentro das subpastas, então, você vai nomear aquele namespace, tá? Aí tem as convenções, né? Geralmente o namespace tem o mesmo nome da pasta, do diretório, enfim. Aí são as chamadas convenções, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando um projeto grande, você vai ver nitidamente que a gente vai dividir bastante o nosso projeto em camadas e organizar esses diretórios. Aí, depois, vocês vão se atentar mais se aprimorar mais, entendendo as arquiteturas, né? Então, nós temos várias arquiteturas aí de desenvolvimento, né? E cada arquitetura tem os seus modelos de desenvolvimento. Então, a gente tem um modelo MVC, MVVM, MVCP, nós temos o modelo que a gente costuma, eu gosto de usar bastante o modelo hexagonal, né? Isso aí são arquiteturas. Você não é preso à arquitetura, você não é preso à arquitetura de jeito nenhum, mas são convenções com boas práticas, né? Então, quando a gente estiver desenvolvendo, a gente tem que ver bem isso, né? Ele já dá um grau mínimo de convenções que a gente utiliza na prática, e o próprio sistema já faz as divisões para a gente, né? Já cria as pastinhas direitinho. Mas a gente tem que se atentar para isso. Bom, então hoje nós vamos começar a trabalhar com o nosso querido Visual Studio Community. No meu caso aqui, eu tenho o 22, né? Aí eu espero que você tenha... Oi? Todos nós são 22, eu creio também. Isso, porque é a mais estável, né? A mais estável. Eu acredito que na instalação vocês devem ter escolhido direitinho lá desenvolvimento para Windows, não é isso? .NET Core, tá? Provavelmente está bem. Vocês devem ter feito legal aí. Eu tenho essa aplicação, mas nem vou usar aqui porque eu coloquei um exemplo. Só aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa telinha aqui. Todo mundo já entrou nessa telinha aqui? Aham.
Tá todo mundo aqui? Vamos tentar fazer dessa forma, nós vamos pegar a anatomia aqui do nosso IDE. Então, o Visual Studio Code é uma IDE, né? Integrated Development Environment. É ambiente de desenvolvimento integrado. Então aqui tem tudo que a gente precisa para trabalhar. Tá? A gente poderia continuar no Visual Studio Code? Poderia sim, a gente instalaria extensões e trabalharia lá. Só que a gente não precisa sofrer tanto assim, né? Porque a gente tem uma IDE que já tem facilidades para a gente poder trabalhar na plataforma, né? Com a linguagem e com o projeto que a gente estiver trabalhando. É da mesma forma quando você usa só o PHP, né? Por exemplo, tem o PHP Storm, por exemplo, que é muito bom, né? Você vai trabalhar com Python, você tem o PyCharm, que é muito bom, entendeu? Você vai trabalhar com o Delphi, você vai usar uma IDE também, né? O Delphi, como o próprio Delphi, né? Da borda, da embarcadeira, enfim. Então, cada linguagem ela tem a sua IDE que é mais especializada. Então, apesar desse Visual Studio Code ele ser muito bom, mas a gente tendo uma ferramenta que, embora seja um pouquinho mais pesada, mas traz bem mais facilidade de você trabalhar, é bem melhor, porque aumenta a produtividade, né? Então, aqui a gente pode, por exemplo, abrir um projeto que já exista, né? Ou abrir uma solução, né? Enfim, pegar um repositório lá do Git. Muito provavelmente a gente vai ter que criar os Gits lá para a gente poder trabalhar com esse Git. Todo mundo tem Git aí? Tem, né? Tem. Então, porque a gente vai precisar trabalhar com Git para fazer os versionamentos. Talvez hoje nem nessas duas primeiras aulas não, mas nas próximas sim, porque aí vocês têm um projeto já guardadinho, né? Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou digitar aqui, ó, criar um projeto. Pode todo mundo fazendo, por favor. Aí nesse momento, tá? E desse lado direito, eu vou escolher que tipo de projeto que eu quero, tá? Então, eu tenho várias formas de desenvolver projetos aqui. A gente pode trabalhar com projetos do tipo desktop. A gente pode trabalhar com projetos do tipo web. Podemos trabalhar com projeto mobile, né? Mobile, que é para celulares, smartphones e também para automóveis. A gente pode também trabalhar. Então, TV também. Então a gente pode ter esse leque aí de formas da gente poder produzir um produto ou produzir uma solução, uma aplicação. Temos algumas mais recentes que são as mais recomendadas, tanto é que ele coloca aqui como exemplo, né? Já logo no top, nós temos o .NET MAUI, que é uma forma bem mais moderna de você desenvolver, que usa as bibliotecas, né? Deixa eu te... Ele parece que foi. Ele mesmo tudo próximo. Não, eu tenho a gravação, sai tudo aqui. Muito bem, aí, então, esse .NET MAUI é uma aplicação que também ele vai rodar em várias plataformas, tá vendo? Ó? Ele vai usar o C# para Android, posso programar para iOS, macOS, né? Celular, enfim, e o Windows. E aí você tem vários tipos de projetos que você pode desenvolver aqui. Tem o .NET usando os malwares, o Blazor, né? Blazor também digamos que é um framework, tipo um framework que você utiliza que facilita também a vida do desenvolvimento.
Você pode criar as libraries. No fundo, você vai criar um projeto e esse projeto não vai funcionar autônomo, ele vai ser utilizado por outros projetos, por outras aplicações, que são as famosas DLL. Então, por exemplo, eu posso desenvolver uma DLL e essa DLL, quem quiser consumir essa DLL, ela vai poder utilizar essa DLL. Basicamente, essa DLL vai conter classes, né, e objetos que você vai poder importar. Por exemplo, uma biblioteca especializada em fazer uma folha de pagamento, por exemplo. Aí você vai compilar esse projeto para ele simplesmente ser uma DLL ou um conjunto de DLL que ele vai poder ser adicionado, importado, referenciado por uma aplicação, e uma pessoa, por exemplo, não precisa se preocupar em criar do zero, ela vai usar as funções, os métodos, as classes que já existentes dentro dessa DLL, beleza? Alguém queria falar alguma coisa aí? Não, Não, pra eu tinha caído no Discord. Ah, beleza. Então, mas você pode também construir aplicações para específico, né, para iOS, né, para Android e por aí vai. Aí você tem aqui para vestíveis, né, que é para você colocar smartwatch, por exemplo, né? Você pode desenvolver inclusive para isso. Mas na boa, tá, gente? A Microsoft ela é muito boa no caso de desenvolvimento aí para desktop, tá? Web e jogos. Mas quando se trata para web, apesar da gente poder desenvolver, hoje a gente tem soluções muito mais eficientes para trabalhar, tá? Mas nada impede que você construa tudo aqui por aqui, tá? Mas assim, tem os nichos de mercado, né? Por exemplo, ela não é tão usada assim para fazer desenvolvimento mobile. Existem soluções bem mais modernas e bem mais eficientes, tá? Para se trabalhar do que utilizar o .NET. E por aí vai, tá? E aí eu posso utilizar aqui, ó, o .NET Multi-Project, que é para, na mesma linha, né, fazer aplicativos que sejam compatíveis com várias plataformas e vai embora, tá? E aí quando a gente for desenvolver, a gente tem que escolher qual é o projeto que a gente quer de fato trabalhar, desenvolver, tá? Até agora nós estávamos trabalhando aqui, ó, tá vendo? O aplicativo do console. Então esse aplicativo console aqui, ó, ele funciona em Linux, macOS, Windows, console. Aqueles aplicativos básicos que a gente estava desenvolvendo, ele vai funcionar em qualquer lugar, entendeu? Aplicativo Blazor que a gente vai, aquele aplicativo Blazor que a gente vai começar a trabalhar, beleza? Mais tarde, desenvolvimento web, né? Desculpa. E por aí vai. Aí o que nós vamos fazer? Ó, aplicativo web. E repare que o que se a gente procurar aqui o Windows Form, você vê que vai estar lá embaixo, né? Porque já não é mais, digamos assim, um padrão desenvolver para o Windows Form, tá? Porque, como eu falei para você, ela já é uma biblioteca legada, mas está aqui, ó, aplicativo do Windows Form, tá vendo? É bem no finalzinho, já para desestimular, porque a Microsoft não está estimulando mais, mas como a gente vai percorrer, né, esse mundo aí, tá, todo, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa e vocês tiram as próprias conclusões, tá bom? Mas assim, aí eu posso trabalhar aplicativo do Windows Form usando C# ou Visual Basic, tá? E eu posso também criar um aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui também, que ele vai utilizar também o Windows Form,
repare que esse aqui chama-se, o que a gente está falando aqui, a gente está fazendo estou te mostrando para você os chamados templates, os modelos. Tá vendo? Os modelos. Quais os modelos que você vai usar para desenvolver, tá? Então aqui tem lá um projeto para criar um aplicativo com a interface do usuário do Windows WinForms, tá? Qual vai utilizar, né? Você que vai escolher aqui. Vamos escolher esse cara aqui, aplicativo do Windows Form. Beleza? C Sharp. Aí eu vou clicar, ele vai funcionar no Windows. Se eu quisesse algo que funcionasse em qualquer outro lugar, eu ia escolher uma outra solução qualquer aqui. Tá bom? Mas vamos lá, vou escolher aqui o aplicativo do Windows Form. Vou clicar, cliquei uma vez só. E agora eu vou em próximo. Vamos fazer juntos, tá bom? Primeiro, pelo menos nesse primeiro momento aqui. Quando estiver pronto todo mundo, vocês me falam. Ok. Pronto? Beleza. Então, próximo. Aí aqui, sempre que você estiver desenvolvendo um aplicativo qualquer, seja em qualquer linguagem, preste atenção nos detalhes. Repare que existe um padrão de nome de projeto. Ó. Começa com maiúsculas, tá vendo? É Camel Cased, Pascal Cased no caso, né? Porque as primeiras letras mais significativas, tá? Ele dá um nome padrão aqui, o Windows Forms, né? Mas eu posso dar o nome que eu quiser, tá? O Windows Forms app1 é um nome sugestivo, tá? Como a gente está em um exemplo, em um trabalho de aprendizagem, a gente já pode manter o mesmo nome, não tem problema, tá? Então, mas se você poderia colocar, vou colocar aqui Windows Form, vou botar aqui curso C Sharp, curso C Sharp, Windows Forms, vou botar curso C Sharp, só curso C Sharp, tá? Aqui o local, eu vou dizer onde que eu quero que ele armazene, né? Essa é a minha aplicação. Muito provavelmente para vocês deve estar aí na pasta padrão de vocês, né? Na pasta padrão aí, ele deve ter criado um subpasta chamado repos, né? De repositório, né? Tal. Tem todo um caminho aí padrão, não é isso? Porque é o padrão, esse caminho que ele mostrou para você é o tamanho dele, tá? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que eu quero, eu armazeno aqui porque já fica guardado no OneDrive, aí nada se perde aqui, tudo já fica backupado. Então eu só vou repetir o nome do projeto, beleza? Então ele vai criar aqui um projeto, curso C Sharp, que vai estar armazenado aqui. Se você quiser mudar, é só clicar aqui, né? E você vai escolher onde que você quer armazenar esse projeto, tá? Como eu já especifiquei aqui, ele vai manter aqui. Quando você cria o primeiro projeto, ele já dá um nome para a solução. Uma solução é aquele arquivo com extensão SLN, tá? Então, quando você vir dentro do diretório, né, um SLN, ó, esse cara aqui, tá vendo? SLN, esse é o arquivo que a gente chama de solução, tá? Então, você pode ter vários projetos dentro de uma mesma solução. Então, quando você está desenvolvendo aqui, ó, ele já cria uma solução com o mesmo nome do primeiro projeto, do projeto principal, tá? E aqui você pode marcar, eu gosto de marcar isso aqui porque é colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. O que vai acontecer? Eu posso criar a solução em um diretório é pasta, né? Na programação, a gente prefere usar a palavra diretório ao invés de pasta. Pasta é mais usuário comum que chama, né? Ah, pasta, documentos, a pasta é isso. Mas não, o programador chama de diretório.
mas quer dizer é isso mesmo, diretório é uma pasta lá dentro, tá? Então nós temos aqui, o projeto será criado em, aí diz o caminho, né? Se é isso mesmo que você quer, aqui são as especificações do projeto, é um projeto que é para o Windows, para a área, que vai trabalhar na área de trabalho do Windows, que está usando a linguagem C#. E eu vou dar um próximo, tá? Então, como eu falei, a solução pode ou não estar dentro de um diretório. Eu quero que ela fique dentro do mesmo diretório dos projetos. Que aí eu posso criar vários projetos. Eu posso criar vários projetos dentro do mesmo diretório, na mesma solução. Aqui eu vou dar um próximo. Tudo bem aí? Tudo bem. Beleza. Aí, muito bem, vamos lá. Aí aqui, nesse caso, eu posso ter diversos frameworks instalados na minha máquina do .NET. Várias versões do .NET Framework na minha máquina. Tá? Como que eu sei disso, né? Se eu vier na linha de comando, aqui, se eu pegar aqui no meu terminal, eu vou listar, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver, .NET -- list SDK, tá vendo? SDKs, SDKs, né? Mas vou falar aportuguesado. Então eu tenho aqui no meu console, eu tenho disponível aqui a versão 9.0.305. Isso é importante porque quando você for gerar o pacote de instalação e teu cliente, na hora de instalar essa aplicação no desktop dele, ele vai verificar se existe esse kit, né, esse SDK ou digamos que se fosse no Java seria máquina virtual, se existe esse SDK instalado. Se não existir, a própria aplicação vai fazer o download da versão do .NET que ele já existir. Então, no momento de você rodar a aplicação lá no teu cliente, ele já vai te sugerir ou já vai pedir para você instalar. Então, aqui no modo gráfico, ele está dizendo que eu tenho tanto a versão 8 quanto a versão 9. Tá? A diferença da versão 8 para a versão 9 do .NET é que a versão 8 é uma versão de longo prazo. Tá? E a versão 9 ela é um suporte padrão. A versão de longo prazo geralmente funciona 8 anos, se não me engano. Tá? Então você pode usar durante 8 anos, a Microsoft se compromete a 8, 10 anos, dá suporte para essa versão. Tá? E essa versão, quando não é de longo prazo, que são as chamadas não LTS, né? A versão de longo prazo são as LTS. As versões não LTS, elas geralmente têm 1 ou 2 anos de suporte. Mas como a gente vai trabalhar, quando a gente está aprendendo, não tem problema nenhum usar uma ou outra, mas para uma aplicação que vai ser colocada em produção, é bom sempre você utilizar uma versão que é LTS, porque essa versão tem menos bugs, entendeu? A probabilidade de dar bug na sua aplicação é menor. Então, não é porque você já tem a 9, a 10, a 11 que a 8 não é boa. Não, muito pelo contrário. A 8 é uma versão estável. Como ela é uma versão de longo prazo, ela ainda tem, né? A versão 8 saiu ano passado. Então, significa que você tem no mínimo mais 8 ou 10 anos para usar sem problema nenhum. Por exemplo, tem aplicação que usa a .NET 3, 3.5 ainda, entendeu? Que não é problema nenhum, não há problema nenhum nisso.
tá? Se a sua aplicação foi criada a partir do SDK 3.5, não tem problema nenhum, é só instalar a versão 3.5, tá? Qual a diferença dessa versão para agora? São novos recursos, novos aprimoramentos, mas a sua aplicação não tem, não usa nada de novo hoje em dia. Então, tudo que você teria na sua aplicação, tudo que você precisa ser atendido, a sua aplicação te traz, então você continua usando a versão que está. Então, geralmente a gente pede aqui para o suporte LTS, tá? O suporte de longo prazo. Beleza? Pode prosseguir? Pode. Aí eu vou criar aqui. Aí ele vai estar criando o projeto. Aí lembrando, como é o primeiro projeto, ele cria a solução. Ele cria a solução com o mesmo projeto, tá? Isso aí vai demorar de acordo com a sua capacidade, a capacidade da sua máquina, a quantidade de memória, tá? Se o Windows não travar, né? Tá? Beleza. Tá dizendo que já tem atualização, né? Mas eu não quero atualizar. Vou ignorar isso aqui por enquanto. Tá bom? E aí ele está gerando aqui o design da aplicação, que essa é a grande vantagem de usar uma IDE, né? Você tem o arrastar e soltar, então dá uma facilidade maior para o desenvolvimento, né? Tá me ouvindo, todo mundo? Perfeitamente. Beleza. Então, enquanto ela acaba de carregar aqui, de você está carregando também? Carregou aqui. Isso. Uma coisa interessante, tá? O cara que criou o .NET, a linguagem C Sharp, essas coisas todas, é o mesmo cara que criou lá o Pascal, o Turbo Pascal, o Delphi, tá? Enfim. Então, interessante que vocês vão ter muita similaridade, né? Apesar de o Delphi usar o Turbo Pascal por padrão, mas você vai ver que a forma de fazer é muito parecida, tá? Muito parecida. Mas é porque copiou? Não, é porque é o mesmo cara que fez lá o Delphi, entendeu? Então ele trouxe muitas coisas boas que de lá do Delphi para cá, tá? Então ficou legal. E com o C Sharp, ela é inspirada no Java e no C++. Então vocês vão ter semelhanças, muitas semelhanças aqui. Aí, beleza. Isso que a gente está te mostrando aqui é a parte design, né? Aqui mostra o nosso palco aqui, o nosso formulário. Então, o nosso formulário aqui é onde a gente vai desenhar a interface da nossa aplicação, tá? Então, no Windows Form você tem essa facilidade aqui de você trabalhar aqui uns componentes. Aí, outra coisa que fica legal aqui também. Geralmente a gente vem aqui e já desenvolve tudo, já senta na cadeira e começa a programar. Não é assim. Você vai desenvolver um mock, né? Você pode usar um Figma, por exemplo. Vocês conhecem o Figma? Eu já mexi um pouquinho com ele também. Então, o Figma, por exemplo, você pode desenvolver as telinhas, os layouts, desenho mesmo, tá? E tem outros também que você pode criar os wireframes, os storyboards, enfim. E você desenha. Ou então numa folha de papel ofício mesmo. Chamex mesmo, um papel ofício. Você vai lá e desenha as telinhas de lápis, a caneta, para você ter uma ideia do que você quer. Para depois então você vir aqui e fazer do seu jeito. Então, trabalhar com esses recursos visuais, ele tem essa vantagem justamente por isso. Você vê aqui nesse lado, olha, que eu tenho o chamado gerenciador de soluções. Então você tem a solução, o que é mostrado aqui, tá vendo?
é aquele arquivo solução SLN, ó, aqui, ó, tá? Então esse arquivo aqui, ó, seria isso aqui. E aqui dentro eu tenho os projetos. Então meu primeiro projeto aqui, o primeiro projeto, curso C#. Aí nesse projeto você tem as chamadas dependências, né, que você precisa ter instalados, né? E aí você tem os seus artefatos. Os artefatos aqui do nosso projeto, por enquanto a gente só tem o form, né? Esse primeiro formulário, né? Que ele chama de form 1 CSS, que é um nome padrão. Se você criar um próximo, vai chamar de form 2, form 3, mas geralmente a gente dá um nome, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e pedir, né, para ele alterar esse nome. Eu posso pedir para ele fazer mudar o nome desse arquivo aqui que representa esse formulário, tá? Então, se eu vier aqui, eu posso pedir para renomear. Vem aqui, renomear, ou da F2. E aí, aqui tem uma convenção também, tá? Eu posso usar, eu gosto de fazer assim, ó, main e o sufixo form, que é o formulário principal, tá? Alguns gostam de fazer assim, ó, form main, tá? Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer assim, main form. Por quê? É um nome compacto, né? É um nome compacto e main de principal. Então, como a gente vai trabalhar aqui com o inglês, é muito mais prático a gente ter o main form. O nome em inglês, que é mais curto, né? Então, vou dar um enter. E aí ele vai perguntar, ele está falando assim, olha, você está renomeando um arquivo. Gostaria também de realizar a renomeação neste projeto de todas as referências para esse objeto? Sim. Então, todo o projeto que você estiver trabalhando, né? E que você vai precisar fazer uma chamada, vai depender desse formulário, ele também já renomeia em cascata. Isso aqui é muito bacana. Quando você faz assim, ó, ele já vai lá e já atualiza tudo, ó, tá vendo? Então, esse main form aqui, por exemplo, eu tenho a parte dele de recursos e tenho a parte do código, tá? Então, aqui eu tenho, quando eu falo em recursos, o que eu vou ter aqui dentro, né? Os componentes, essas coisas todas. E aqui o código C# propriamente dito, né? Aqui dentro vai ter o código C# propriamente dito. Tá? Então, se eu der duplo clique aqui, ele vai me mostrar o código C#. Tá? Se eu vier aqui e der duplo clique aqui, eu vou ter acesso ao código, ao design, né? Ao formulário gráfico propriamente dito. Tá? Então, eu posso ver isso aqui também, ó, nas abinhas, tá vendo? Ó, main form, enfim, eu tenho a abinha. Então, no momento que eu quiser consultar o meu código fonte, eu venho aqui, no momento que eu quiser ver o resultado disso aqui, tá? Aí, vamos começar aqui. Essa janela aqui é uma anatomia de janela que é comum a toda aplicação Windows, né? Windows, Linux, Mac, enfim. Onde eu tenho aqui a barra de título, tá? Os botões aqui de controle, né? Minimizar, restaurar, ou maximizar e fechar, tá? Então, nesse caso aqui é justamente o Windows mesmo, né? A aparência lá do programa Windows. Aqui, por exemplo, meu projeto, o meu formulário está aqui, o meu objeto está aqui, o meu artefato está aqui. Ele está selecionado. Quando ele estiver selecionado, eu venho aqui do lado, eu tenho as propriedades desse objeto. Aí começamos a entrar naquela zona lá do orientação a objetos. Isso aqui é um objeto, tá? Isso aqui é um objeto, isso aqui é um... E esse objeto está sendo gerado por uma classe. Qual é a classe? Ó, essa classe aqui. Tá vendo? Essa classe, ó. A classe main form.
Tá vendo? Ah, por que está escrito partial aqui? Bom, está escrito partial porque no C Sharp eu posso criar, se uma classe ficar muito grande, eu posso dividir ela em pedaços menores. E eu chamo ela de partial. Entendeu? Partial class. Então, o que significa uma partial class? Significa que eu posso ter vários pedaços dessa classe dividido em arquivos, tá? Então, repare que este visual aqui, ó, ele está programado aqui dentro, tá? E a gente vai, essa nossa primeira aula, nós vamos aprender a anatomia disso aqui, para a gente não se perder em nada aqui. Beleza? Então, quando eu estou rodando aqui o objeto, clicando aqui, está selecionado, eu vou lá nas propriedades. Lembra das propriedades? É? Reparou que as propriedades sempre começam com maiúsculo, aí é Pascal Kaiser, ó. Aí eu tenho aqui, ó, a propriedade text form 1. Eu vou clicar aqui dentro e vou apagar isso aqui e vou colocar, ó, formulário principal. Dou Enter. Olha lá. Aí já mudou aqui formulário principal. Tá? Estão fazendo junto aí? Pode fazer. Beleza. Aí, ó, eu vou salvar. Vou salvar, tá? Esse botão aqui salva o arquivo que eu estou trabalhando e esse aqui salva tudo, salva todos os projetos, ó. Beleza? Aí, muito bem, fiz isso aqui, eu quero ver como que isso está funcionando, se está funcionando direitinho. Eu vou pegar e vou pedir para iniciar. Aí ele vai compilar a aplicação e vai mostrar o resultado, e com isso a gente vai vendo como que ele está ficando. E aqui está o nosso querido formulário, que não tem nada, né? Ó, não tem nada aqui. Posso maximizar, posso restaurar, posso mudar o tamanho dela, se eu quiser. Tá? Aqui ele está, a propriedade resizable deve estar aqui, ó. Beleza? Posso mudar o tamanho, beleza? Mas tudo isso eu posso, é configurável. Eu posso falar assim, ó, não quero que o cara mude as dimensões da janela, ou só quero que ela fique maximizada, ó, só quero que ela fique minimizada, enfim, tá? E aqui o botão fechar, então de cara isso aí já tá para nós já funcionando. E aí das propriedades, né, eu posso mudar um monte de coisa aqui, ó, back color, que é cor, né, cor de fundo aqui do meu formulário. A imagem, se eu quero colocar uma imagem aqui dentro, né, tipo um desktop, né? Enfim, tem outras. O cursor, posso mudar. Qual é o cursor que vai aparecer aqui quando eu estiver passando por cima? A fonte, a cor da fonte, enfim, são as propriedades. E o comportamento aqui, ele nos diz dos métodos que você pode trabalhar aqui, né, dentro desse formulário, ó, né, allow drop, auto validate, content, enfim, tem um monte aqui, tá? E a gente vai vendo ao longo do curso aqui um monte de coisinhas aqui que a gente pode mudar o ícone, colocar um ícone mais sugestivo, enfim, à medida que a gente for trabalhando. A gente pode transformar esse formulário em opaco. Sabe aqueles formulários que a gente bota ele redondo? Eu, por exemplo, posso colocar uma figura aqui, e aqui dentro da figura eu colocar e mandar fazer com que o meu formulário seja transparente. Então, eu posso criar, né, uma aplicação com o formato que eu quiser, formato de bicho, formato de coração, formato que quiser. E o meu formulário, propriamente dito, fica transparente, ou seja, para quem estiver vendo, ele vai achar que não é um formulário, ele vai só ver o que interessa ali. Enfim, por aí vai, tá? E eu tenho aqui dentro, tá? Aqui, ó, eu vou poder trabalhar, tá? Com os meus paletes, né? O que é
são os paletes, né? Os paletes ou os paletes, tanto faz. Eu vou ter aqui à disposição um conjunto, né? De um conjunto de componentes que eu posso arrastar e soltar aqui para dentro, tá? Então tudo isso eu posso fazer pedindo para ele mostrar quais as janelas que eu quero que ele mostre aqui, tá? Mas antes da gente mostrar, eu vou voltar aqui no código. Vou voltar no código aqui, ó. Aqui quando eu vim para o código, uma coisa interessante aqui. Tá vendo essas três barrinhas? Essas três barrinhas, ela é utilizada para documentação do software que a gente está desenvolvendo. Então, por exemplo, se eu tenho essa forma aqui de 3 barras na frente na frente do que tiver escrito aqui, isso aqui é um comentário especial que é um doc. É uma documentação sobre o meu código. O que significa isso? Significa que eu, enquanto programador, eu estou colocando informação, meta-informação, para quando outro programador for pegar, ou minha equipe estiver dando manutenção, ele saber o que eu fiz. Então, estou documentando. Então, a forma de eu gerar uma documentação do meu código é fazendo assim com as 3 barrinhas. Então, tem aqui o somewhere, que é, né, ele vai mostrar aqui o que é, ele vai ter uma explicação aqui do que é o código. Tem também os comentários, né, de uma linha só. Por exemplo, isso aqui é um comentário de uma linha. Tá? E eu também tenho o comentário de múltiplas linhas, tá? Comentário de múltiplas linhas. E a novidade é esse comentário aqui, ó, que é um comentário doc, que é um comentário de documentação, tá? E é muito bom você utilizar isso aqui quando você estiver fazendo aquela solução, aquele projeto em que é cabuloso, você fez um monte de cálculos, precisou usar um monte de recursos, e aí você quer deixar documentado, né, para o pessoal saber, né, como que você chegou àquela conclusão, que foi feito, tá? Olha aqui um outro comentário, uma outra documentação legal aqui, ó, tá dizendo o nome dos parâmetros, tá vendo? O que significa. Outra coisa, quando alguém estiver utilizando essa classe ou essa biblioteca ou essa DLL, dependendo do que você estiver gerando, aquela ajuda de contexto, isso aqui, ó, isso aqui. A ajuda de contexto que aparecer vai ser baseado nisso aqui que você está fazendo. É por isso que quando a gente está usando lá o autocomplete, né, o passa o mouse por cima, por exemplo, ele já dá uma prévia e já te diz o que o código faz. É exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Então, esses balãozinhos que sobem aqui, exatamente é configurado aqui, tá? É isso aqui, ó. Tá vendo? Os parâmetros. Se tiver um retorno, vai dizer qual é o retorno que vai dar, o tipo de retorno aqui, ó. Beleza? Então, os comentários são muito, muito, muito importante que a gente utilize, né? É claro que se você der nomes sugestivos aos métodos, não tem tanta necessidade, né, de você colocar muitos comentários. Mas mesmo assim, é legal você colocar o comentário. Por que foi bom a gente fazer aquelas nossas aulas iniciais de orientação a objetos? Porque a partir de agora, você sabe exatamente tudo que está falando aqui no código, e isso vai ser igual para qualquer que seja o template, qualquer que seja o modelo de programação, tá? Vai ser igual para você, para trabalhar para web. O bom é isso, tá? Que é o mesmo código C#, você vai poder usar para web, para mobile, para desktop, enfim. Tá? A diferença é que quando a gente estiver trabalhando com WPF, a gente vai usar o XML, ele é mais declarativo, né?
Mas o código C# continua sendo o mesmo. Você não vai precisar reaprender nada. Você só vai utilizar o código que você já sabe. Só muda a forma de você programar propriamente dito. Tá? Então, aí... Então, nesse caso, quando você bate o olho aqui, ó, o que é isso aqui? Private System, Commercial Model, Container, Components e recebe nulo. Bom, aqui você já sabe, né? Lembra a pergunta que você fez na segunda-feira, Samuel? Poxa, e se eu estiver usando... eu tô com um método que eu preciso usar aqui que tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome em vários lugares. Aí o que você faz? Você dá o caminho completo do namespace. Ó. O caminho completo a system.component.model.iContainer, tá vendo? Com isso, se tiver dois com nome igual, o caminho é diferenciado. O caminho é diferente, exatamente. Aí aqui que está a resposta bem clara do que você perguntou na segunda-feira, tá? Então eu estou dizendo exatamente isso aqui e já estou colocando null aqui para ele já ter um valor. Aqui você já sabe, se ele está usando override, significa o quê? Significa que ele está herdando de alguém, né? E ele está modificando o comportamento, né? Ah, mas onde está escrito que ele está herdando? Pô, em algum lugar, você vai ver que em algum lugar eu tenho uma outra partezinha da classe main que vai ter lá que ele está herdando de alguém, tá? Se não colocou aqui, tá? Se ele não colocou aqui, significa que toda classe ele herda de object, tá? Toda classe herda de object. Então, a classe pai, a classe ancestral de todo mundo, de tudo quanto é componente que você estiver criando, a classe ancestral dele vai ser object. Lembre disso, tá bom? Mesmo que você não coloque aqui, ó, classe, né? Repare que não tem nada aqui dentro, aqui em main form, né? Mas certamente ele herda de object, tá bom? Beleza? Então, por padrão, toda classe é uma subclasse de object, porque na programação orientada a objetos, tudo descende de um objeto também, né? Isso é válido lá no JavaScript, isso é válido para o PHP, isso é válido C++, e também para Visual Basic, C#, é válido para todo mundo. Então, a classe ancestral de qualquer linguagem de programação orientada a objetos, a classe ancestral sempre vai ser objeto. Então, aqui, ó, quando ele dá um override, significa que lá na classe object eu tenho o método dispose, que é no momento em que você fechar a janela. Então, quando você estiver fechando a janela, ele vai chamar esse método e ele, no momento de fechar, você vai dizer o que quer. Tá? Por exemplo, eu posso colocar, tem certeza que você quer fechar essa janela? Você está fechando essa janela, mas antes de fechar a janela, você precisa fazer isso, aquilo, outro. Entendeu? Tem que liberar. Enfim, aqui você vai usar o polimorfismo. E toda vez que eu uso base aqui, ó, significa que eu estou usando o método da classe pai, da classe ancestral, da classe base, tá? Então, ele faz as regras, a regra, tá bom? A regra de negócio aqui, e no final ele chama a classe pai lá. Tá vendo? Tá aí, ó, a classe pai dele aqui. E aí, outro detalhe importante no código é essa cláusula aqui, region, ou região. Tá vendo? Region. O que é uma region? O que é uma região? Às vezes o seu código fica muito grande. Então você pode dividir em regiões. Eu tenho uma região de acesso a dados, eu tenho uma região de validação dos dados, eu tenho uma região de autenticação, entendeu? Então eu posso dividir dentro do meu método ou dentro do meu código, da minha classe, por exemplo,
regiões. Então aqui, ó, começa a região começa aqui e finaliza em end region. Então essa region começa sempre vindo com esse hashtag aqui, né, que é esse jogo da velha, e o end region. Esse end region significa que ele está finalizando a region. Ele não afeta em nada o código, é só uma forma organizacional para o compilador saber que nessa região aqui eu estou tratando sobre isso. O que que faz essa região? Tudo que tiver dentro desse bloco aqui, ó, ele faz. Isso aqui é um código gerado automaticamente, né, pelo Windows Form Design, tá? Então tá aqui com as propriedades. Olha a propriedade aqui, ó, tá vendo? Aquele, por exemplo, que está instanciando uma dimensão para esse formulário, né? E aí está atribuindo os valores, enfim, o nome, a mainform, o texto, isso aqui. Então tudo isso aqui foi gerado dinamicamente, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho o Program CS, aqui é o Program CS, como toda aplicação desktop, ela vai ter sempre ou console, né, ou qualquer outra aplicação, qualquer tipo, vai ter sempre essa chamada aqui, ó, que é o programa principal. Então no programa principal, tá vendo? Ele vai ter o método main. Então todo programa principal ele vai ter o método main, tá? Então eu tenho aqui internal static class. Esse internal, por que é internal? Ele é internal porque ninguém precisa ver essa parte aqui, ninguém vai importar daqui porque ela é a classe principal do programa. Então, como ela é a classe principal, ela é internal. Tudo que está aqui só diz respeito à minha aplicação. Então ela é internal, tá bem reservado aqui. Tudo que está aqui dentro pertence a mim, mais ninguém, mais nada. Eu não preciso compartilhar isso com ninguém. Aí os objetos que estiver dentro de mim, aí ele vai compartilhar entre os filhos, entre as subclasses, enfim, entre tudo, tá? Então mais uma vez aqui eu tenho a classe principal, Static Class Program, como você vê, o namespace está aqui, ó, qual é o namespace que ele pertence, e eu tenho uma atributo, isso aqui é um atributo, tá? Esse atributo aqui está dizendo o que nesse atributo? É alguma anotação, tá? A gente chama isso aqui de anotação no C#, né? Que em algumas linguagens é o arroba, tá? Mas aqui ele usa o colchete, e esse colchete ele está fazendo, quando eu coloco entre colchetes aqui, eu estou chamando uma classe que vai fazer alguma coisa com esse código que vem logo depois dela, tá? Eu tenho até um vídeo já gravado sobre isso aqui, depois vou liberar, mas não é o momento agora. Então eu posso, por exemplo, fazer algo que vai tratar esse método aqui. Vai criar umas regras, vai fazer qualquer coisa aqui, tá? Mas por hora é só vocês entenderem que isso aqui é um atributo, tá? De anotação que a gente fala, tá? E aqui dentro da chamada, olha o que ele está fazendo, ó. Ele colocou os comentários de linha simples, né, de uma linha, e aqui ele está inicializando a aplicação, e aqui dentro ele está rodando o formulário principal, ó. Application Run, formulário principal. Geralmente a gente nem mexe muito aqui, a não ser que eu queira, sei lá, alimentar a minha aplicação com alguns dados prévios, né? Navegar para trás, janela de propriedade. A janela de propriedade também é legal, tá? F4, ó, que é essa janela aqui. Tá? Ela fica sempre aberta, né? Que aí, por exemplo, o que acontece aqui? Eu também posso usar o botão direito. Eu vou aqui na caixa de ferramentas, ó. Repara que eu pedi para exibir caixa de ferramentas, né? E vou clicar aqui, ó. Aí você está vendo aqui que tem um pinozinho, esse pino. Eu vou clicar aqui para ele manter ele sempre visível para mim aqui, ó. Certo? Sempre visível. Então eu vou deixar assim, que é a forma que é.
mais ergonômica aqui no momento. Aí a gente tem um conjunto de ferramentas, de componentes, né, de ferramentas que a gente vai poder usar. Então eu posso usar, ver os mais comuns, tá? Que são os controles comuns, que é o que a gente vai usar mais frequentemente. E tem outros que a gente usa de vez em quando, tá? Então eu vou pegar aqui controles comuns. Então, por exemplo, eu quero... Aqui é só para a gente conhecer mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um botão. Tá? Só arrastar e soltar, tá vendo? Peguei o botão aqui, arrastei para dentro, tá? Aí você vai criar os layouts bonitinho, né? Da forma que você quiser, tá? Você vai... Por isso que eu falei, antes de você fazer, é bom você sentar, desenhar a tela, fazer um mockup, entendeu? Para você ver como que você quer a janela. Mas em suma, aí vem aqui, eu coloquei aqui, aí você tem esses componentes aqui, os visuais, tá? Esses componentes visuais são bem intuitivos. Então, esse label, por exemplo, você colocar um rótulo, né? Geralmente, quando você tudo isso, né? coloca um rótulo, aí você tem aqui, por exemplo, um text box, que é para você escrever algo dentro dele, né? Ó, aqui eu vou colocar um outro label, certo? Vou colocar um outro text box, beleza? Então vamos supor que eu esteja fazendo aqui alguma coisa aqui que nesse momento não vai ter sentido nenhum, mas é só para eu ver como que eu juntei tudo aqui. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar aqui dentro uma caixa de seleção, uma caixa que a gente chama de combo box, que é para eu escolher uma entre várias opções, né? Então, vou pegar esse combo box, colocar aqui, mas antes disso, deixa eu colocar o label, que é um rótulo. Eu vou fazer um mini cadastro aqui, tá? De pessoa. Vamos pegar os dados de uma pessoa, por exemplo, tá? Então aqui eu posso falar aqui que quero mudar aqui essa propriedade, tá? Um label, que é um rótulo, ele vai ter uma propriedade chamada text, tá vendo? Esse text é o que aparece aqui. Então eu vou colocar aqui nome, por exemplo. Nome. Beleza. Aí aqui eu vou falar que é desse label 12, falar que é vou botar aqui e-mail, né? Aqui eu vou colocar esse combo aqui, eu vou dizer, ele vai ser esse label aqui que vai nomear esse cara que eu vou colocar sexo, né? E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, um checkbox. Aliás, checkbox não. Eu vou criar aqui o checkbox. Ele vai ter esse checkbox aqui. Eu vou ter opções, né? Por exemplo, casado, sim ou não, né? Solteiro, sim ou não. Sempre que eu tiver falso ou verdadeiro, onde ligado é verdadeiro e desligado é falso, eu uso um combo box. Ou eu posso agrupar ele, né, colocar ele dentro de um grupo, tá, e ter várias opções aqui e eu marcar cada uma dessas opções, tá? Por exemplo, hobbies preferidos, o que é que você gosta de fazer, quais suas áreas de conhecimento, né? Se você tem seu nível de graduação, enfim, tá? Então, quando eu tenho posso ter várias opções, eu uso checkbox. Mas quando eu quero ter uma entre várias, tá? Aí eu vou utilizar esse radio button, tá? Esse radio button. Aqui o radio button é uma entre várias opções. Então, se eu tiver aqui esse radio button, né, eu vou pegar aqui e falar para ele que esse radio button, ele é
vou chamar isso aqui, ó, no text dele, vou botar aqui, ó, solteiro. Não, tá. Eu só quero saber se ele solteiro ou casado, pode ser, né? Solteiro ou casado, só para um exemplo básico aqui, tá? Eu só, né? Beleza. Aqui eu posso também colocar aqui, por exemplo, no meu checkbox, perguntar para ele assim: tem filhos? Né? Então, sim ou não, né? Enfim, eu vou montando o meu formulário. Então, aqui você vai ver que eu tenho diversos componentes, tá? Que eu posso utilizar da forma que eu achar mais conveniente. São os mais comuns. Então, aqui, por exemplo, esse list box. Esse list box aqui, eu posso ter aqui uma lista de coisas, por exemplo, né? Uma lista de... Eu posso colocar aqui dentro uma lista de seleção. Eu posso selecionar ou várias opções aqui, sempre colocando o rótulo aqui, né? Vou botar aqui... os hobbies, pronto. Aí, uma vez que eu tenha colocado, tá, colocado aqui o que eu preciso, né, as informações que eu preciso que o nosso cliente que ele preencha, eu posso agora, tá, acomodar aqui o texto do jeito que eu preciso, os botõezinhos. Aqui é o layout, cada um vai fazer do seu jeito. Tem pessoas que são especializadas em criar esses layouts bonitinhos, né? Então, como eu falei para vocês, né, nesse caso aqui, a gente sempre vai fazer com base em um template, em um modelo, tá? A gente nunca vem direto aqui e começa a desenvolver, não. A gente escreve nosso modelo. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa interessante também que a gente deve fazer é o seguinte, ó. O label, o LBL, o label, a menos que eu vá injetar algum dado nele, eu não preciso dar nomes para ele, tá? Se eu clicar com o botão direito ou então pressionar F4, ele mostra as propriedades. Ó, se eu colocar F4, ele mostra as propriedades, tá vendo? Aí, se eu colocar aqui, por exemplo, nas propriedades, tá? Eu vou ter aqui uma propriedade chamada name, tá? Essa propriedade name, ó, é label 1. Eu não preciso mudar porque eu nunca vou fazer referência a ela aqui. Eu só dou nome a ela quando eu vou precisar injetar mudar o nome, mudar o texto que aparece aqui. Como eu não preciso fazer isso, eu não mudo. Mas aqui eu preciso, porque de alguma forma, em algum momento, eu vou referenciar isso aqui. Então, aqui sim eu tenho que nomear. Então, esse componente é um text box, tá vendo? Então, o nome padrão que ele deu, text box 1. Mas, o que eu costumo fazer? E a maioria dos programadores fazem. Isso é uma ideia legal. É você usar 3 letrinhas para o tipo de objeto. Nesse caso aqui eu vou colocar txt, tá? Txt, por exemplo, nome. Txt nome. Porque eu vou armazenar o nome ali, tá? Que é meu case, tá vendo? Então, eu vou vincular esse nome a esse componente. Eu dou Enter, ele é um txt nome. Agora eu vou vir aqui no e-mail, olha. Aqui eu não preciso mudar, né? Porque eu nunca vou trabalhar, nunca vou mudar o texto que está aqui, tá? Só vou mudar o text aqui só para botar ele respeitando a letra, respeitando o português, né? Colocar o text dele aqui eu vou colocar em maiúscula, né? Eu posso também teclar F2, ó, o F2 aqui
ele me deixa alterar também, ó, tá vendo? Dou F2, eu venho aqui, aí vem digito e-mail. 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 Aí aqui, ó, só que ele mudou para, botou ele em minúsculo, mas eu quero maiúsculo. Tá? E-mail. Então esse, agora aqui, ó, eu tenho que dar um nome, tá? É diferente. O text, a propriedade text é uma coisa e o text é o valor e o name é o nome do componente, como eu vou referenciar ele, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um nome, o name dele, ó, vai ser txt, tá? Para eu dar um nome ele aqui, ó, eu também, uma outra forma de eu acessar essa parte aqui, ó, tá? É eu criando, eu fazendo isso aqui, ó, botão direito, propriedades, tá? Com isso já vem direto para cá, se ele não estiver mostrando. Aí eu vou lá na propriedade name e vou colocar txt e-mail. E-mail. Beleza? Agora, esse cara aqui é um combo box, tá? Como é que eu sei? Porque ele é um componente do tipo combo box. Geralmente, a gente chama isso aqui, o nome dele de CBX. CBX o quê? Sexo. Então, é uma boa prática a gente utilizar as três consoantes mais significativas do nome do tipo do componente e mais o nome que você quer dar. Beleza? Então, CBX, sexo. Tá? Aqui, ó. Aqui, hobbies, eu não preciso mudar, mas a list box. List box. O list box, geralmente, a maioria dos programadores coloca LST de list. List box, né? No caso é list hobbies. Tirou uma letra só. LST hobbies. Oi? Tirou uma letra só do list. LST. LST hobbies. Só tirou o I, né? É a mesma coisa, o resto só tirou. Porque list box, né? Só tirou uma. Agora eu entendi o que você falou. É list box. Então, LST. Isso é uma convenção, tá, gente? Na verdade, você pode botar o nome que você quiser. Mas eu acho bem mais intuitivo você fazer assim, porque você olhou para as três primeiras letras, você sabe do que se trata, né? Ah, mas eu tenho um conjunto de coisas aqui dentro, tá? Aí eu posso injetar isso programaticamente, que a gente vai fazer, tá? Ou vir aqui, ó, e inserir os dados aqui dentro, tá? Esses dados aqui, ó, posso fazer colocar um data source aqui, ó. E dentro desse data source aqui, eu vou colocar os dados que eu quiser, tá? Mas aí eu tenho que informar uma lista de dados, ou então eu posso gerar uma collection aqui mesmo, ó. Clicar aqui e aqui dentro eu vou colocar, tá vendo? Collection, coleção, itens, tá vendo? Esses itens aqui eu posso colocar, quais são os meus, ó, pescar, nunca, não gosto não. Pescar, programar, Esse aí você também não gosta não. robótica, né? Beleza, ó, tá aqui. Beleza? Aqui no caso do Combo Box, eu também tenho uma lista, tá? É a mesma coisa, é uma collection, tá vendo? Ó? Itens. Então tem items, que é em inglês, né? Items. E esses itens aqui, eu vou pegar aqui e colocar também qual é o sexo masculino, feminino, prefiro não informar. É lei, tá, gente? Não é brincadeira, não. Isso aqui é lei, tá? Você não pode... nos formulários agora, não pode ser só... Essa cultura woke aí não permite mais você colocar sexo masculino e feminino, não. Ou então outros, né?
prefiro não informar, ou outros. Pronto. Aí fica, você escolhe o que você quer ser, dependendo do dia. Então vamos lá. Aí você vem aqui, ó, coloca botão. Botão. Qual seria o prefixo do botão? A gente usa BTT. BTN. A gente usa BTN, botão. Aí botão, ok, né? Ou, e aqui, repare que aqui é o text, né? Eu tenho que mudar o text aqui e botar ok. E lá em cima, no name, ó, aí lá no name, aqui ó, no name, eu vou colocar BTN, ok. Reparou que é sempre sugestivo, tem a ver com o que eu quero, dar sentido ali ao meu objeto. E aqui eu vou botar cancelar esse cara aqui, o text, o nome dele, já que eu estou aqui, eu vou botar o nome BTN, cancelar. Aí o text dele, óbvio, vai ser o text, ó. Se eu pegar o text aqui, vou pegar o text aqui e vou botar cancelar. Beleza. Joinha. Aí tem aqui o botão do tipo rádio. O que seria o radio button? E aí, qual seria o prefixo dele? O prefixo do nome? RDB. RBT. Pode ser, né? RDB ou é o mais, tá vendo? É o mais significativo, RDB, Radio Button. Apesar de não ser uma obrigação, mas é uma boa prática, tá? E é uma convenção. Alguns podem colocar assim, ó, OPT, porque ele vem de Option Button, entendeu? Mais nada, tá? Aí que você vai escolher. Às vezes eu coloco OPT, eu saio um pouquinho da regra. Mas RDB, solteiro. E se aqui é RDB solteiro, o outro só pode ser RDB casado. Só que nós temos que ter um cuidado, que eu vou mostrar um cuidado que a gente tem que ter, ó, tá? Se eu pegar isso aqui e executar, eu vou executar esse cara, tá? Se eu pegar isso aqui e mandar executar esse carinha, vocês vão ver que esse cara aqui, ó, botei aqui no método aqui, no meu método principal, tá? Eu vou pegar então e vou mandar executar esse cara. Deixa eu salvar, tá? O program, salva tudo, né? Salva tudo. Beleza. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Posso executar, tá? E posso fazer o seguinte, ó. Aqui, geralmente eu dou F5 ou... Deixa eu botar aqui. Isso. Aí, nesse caso, se eu pegar esse cara aqui e mandar executar ele, esse cara vai, então, fazer ele vai fazer ele vai mostrar para mim como ficou. Eu vou fechar e abrir esse negócio, porque eu acho que eu zoneei esse cara demais aqui. Deixa eu fechar e abrir ele aqui. Visual Studio aqui.
esse cara aqui. Beleza. Na dúvida, reinicia, né? É o modo lá, o Windows. É porque eu mexi nas ferramentas, na exibição das ferramentas, tá? Então, na dúvida, reinicia que volta. Aí, vamos lá. Eu vou pedir agora para executar esse cara, tá? O Mainform Design tá aqui, né? Tá carregando ainda. Ele tá me falando um erro. Vanessa, só um minuto, só vou dar um pulo no banheiro rapidaço, tá? Pode Vai lá, rapidinho. Rapidinho não, pode ir lá, fica tranquilo. tranquilo. Isso aqui, enquanto ele não vem, você lembra que eu fui lá e de alguma forma renomeei lá o e-mail? Só que na hora que eu renomear, ele não renomeou. Tá? Ele colocou aqui o text e-mail, mas eu provavelmente, ó, é label 2, tá vendo? E ele não está achando mais o método. Então provavelmente a questão aqui de alguma forma, né, eu acabei renomeando, mudando o nome desse digamos assim, desse método que ele chama quando ele é clicado. Tá? Eu só vou tirar aqui porque em algum momento eu dei duplo clique e ele chamou aqui. Então é só apagar esse cara. Tá? Quando ele der um erro assim, é só vocês analisarem o erro. Tá? Eu vou mandar ele executar esse cara de novo. Isso. Aí eu quero mostrar para vocês, tá? Exatamente. Houve erro de compilação, desejo continuar com a última compilação bem sucedida. Se eu não, deixa eu ver, vou ver ainda onde está. Só ver os erros, tá? Essas coisas lá o Windows, tá? Isso é normal acontecer. Eu vou pegar aqui, eu só vou apagar aonde ele está dando erro, tá? Porque eu ainda não criei nenhum método, então ele está reclamando disso, tá? Se tiver erro, vocês estão me ouvindo? Sim. Se tiver algum erro aqui, ele acaba não fazendo, tá? Tudo aquilo que eu desenhei, tá vendo lá? Ele colocou aqui para mim. Essa é a grande vantagem. Se você tivesse que fazer na mão, você tinha que fazer tudo isso na mão. Ó, criou array, tá vendo? Array de objetos, tá? Entendeu? Mas como eu desenhei, ele fez, né? Ele fez da forma padrão aqui. Então eu vou pegar aqui, vou mandar executar, provavelmente agora ele vai. Então se der erro, é só clicar lá e corrigir. Ó, aqui agora foi. Repare, o erro que eu estou falando para vocês, ó, tá? Às vezes acontece de você criar você precisar colocar em vários lugares opções, né? Por exemplo, é solteiro ou é casado? Vamos supor que você tem fuma ou não fuma, fuma sim ou não. Então, se eu colocar vários desses aqui, a hora que eu clicar um, o outro desmarca. Mas às vezes eu quero, poxa, mas eu quero aqui só se ele informar se é casado ou não, se é solteiro ou não, enfim. Aí eu tenho que colocar ele dentro de grupos, né? Então eu vou ter que criar uma coisa chamada um grupo de botões. Grupo de botões. Então nesse grupo de botões, ó, beleza? Eu tô falando aqui, tá? Porque quando ele for criar aqui um grupo de botões, quando eu estiver criando aqui, né, um grupo de botões, vou dar um duplo clique aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um componente aqui chamado Radio Group, tá? Vou mandar ele exibir aqui a ferramenta, a caixa de ferramentas, Ctrl Alt X.
E se eu vier aqui nos controles, tá? Eu vou ter aqui um grupo, posso colocar isso dentro de um grupo de botões. Aqui, tá? Eu tenho o Group Box, que eu posso agrupar aqui, fazer algo assim, ó. E aqui dentro eu colocaria os grupos de botões. Porque com isso eu estou querendo saber, por exemplo, aqui eu sei que eu vou escolher um entre vários. Então o texto aqui pode ser Estado Civil. Tá vendo? Quando eu faço isso, ele vai entender, tá, que tudo que está aqui refere-se a esse grupo de botões. Tá? Com isso, ele não vai, por exemplo, dar pau quando eu tiver vários radiobutos no mesmo formulário. Se eu não fizesse isso, o que ia acontecer se eu não fizesse isso? Se eu tivesse um outro conjunto de opções, ele ia desmarcar o outro que eu havia marcado. Tá? Por exemplo, se eu estivesse colocando outros botões em outro lugar aqui, ele ia desmarcar. Tá? Com isso, o meu layout ia para o saco. Tá? Ia para o saco. O meu layout. Então, na hora de vocês fazerem o layout de vocês, levem em consideração isso, tá? Levem em consideração isso. Então, eu tenho que agrupar essas informações de acordo com o meu propósito, tá? De acordo com aquilo que eu queira. Bom, aí é legal. Isso aqui, rapaz, ó, o layout ele é uma coisa chata de fazer porque você tem que deixar ele bonitinho, harmônico, né? Se bem que eu não estou muito preocupado com isso agora, mas vocês têm que levar sempre em consideração que quando você coloca um bom layout, né, fica um layout agradável. Você tem que colocar, né, tem que ser harmônico, né, tem que aproveitar bem os espaços, tá? Então tem pessoas já que são pagas só para fazer isso. Então o programador só se preocupa mesmo em codificar. Bom, muito bem. Eu tenho então no meu objeto aqui, ó, esse meu objeto chamado formulário principal, eu tenho vários componentes filhos dentro dele, tá? Que a gente chama de childs, né? Esses childs é os children, né? São os componentes filhos, né? Então cada um desses children são um child, né? É um filho. Então esse botão é um filho do form, esse botão também é um filho do form, e assim por diante. Essas opções aqui é um filho desse rádio grupo aqui, né? Nesse grupo box aqui, enfim. Aí, muito bem. Agora que todo mundo tem nome, eu posso, por exemplo, programar esse cara aqui. Bom, lembra que eu falei lá no início que na programação objetos eu tenho o que? Os atributos, propriedades e comportamento. Uma outra coisa que você vai agora lembrar é o chamado eventos. Você lembra uma vez que eu falei sobre eventos? O que são eventos? Ao clicar, ao passar o mouse por cima, né, ao arrastar, ao renomear, ao mudar o tamanho, são eventos, tá? Então, esse evento aqui que eu quero é ao clicar, que em inglês é um click, tá? Então, tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso pegar uma classe, criar uma classe contendo métodos, onde cada método vai ser um evento, cada método ele vai ser chamado de acordo com o evento
que um objeto precisar naquele momento. Então, por exemplo, eu quero que quando eu clicar aqui, tá, alguma coisa aconteça com esses dados que eu estou fazendo, beleza? Então, a forma mais fácil de eu fazer isso é dar duplo clique, ó. Se eu der duplo clique, eu já venho aqui, ó, diretamente para a área onde eu vou programar o que eu quero que ele faça. Olha, ele já nomeou para mim, ó, né, btn ok clique. Então, quando eu clicar no botão, ele vai mostrar qual é o objeto que está enviando, né, que é o botão, e os argumentos, caso eu queira saber, né, os argumentos que vêm desse botão, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, olha, vou mandar ele, como a gente está aqui, né? Eu posso colocar um show message, né? Ou, na verdade, eu posso pegar aqui, ó, eu posso colocar um show diálogo, deixa eu botar um aqui mais trivial, tá? Message box show, aí, ó, clicou no botão OK. Então, esse message box show, ele vai mostrar uma mensagem na tela. Então, eu vou rodar isso aqui. Quando eu rodo, ele já salva, né? Então, quando eu clicar, né, no meu evento onClick, no meu evento click, ele vai chamar o que eu quero aqui, tá? Clicou no botão OK. Beleza? Então, e esse evento, então, ele foi disparado, ele disparou uma ação. Então, um evento, ele sempre é o resultado, ele sempre vai chamar um método que é o comportamento do objeto, que é a ação do objeto, tá? Uma outra coisa também legal é o seguinte, olha, todos os componentes que eu criei aqui, eu não dei um nome para ele? Não lembra que eu dei um nome para cada um dele? Então, o nome desse cara aqui é qual? TXT nome, não é? Então, eu vou ter uma referência desse cara aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou saber, colocar aqui var nome recebe txt nome.text, tá vendo? E aí eu posso usar aquilo que você já sabe, que é colocar aqui um carinha. Eu vou colocar aqui, olha, vou botar aqui nome, pronto, tá vendo? Eu peguei a variável, criei numa variável, né? Já declarei a variável, já coloquei um valor dessa variável. Tudo que vem depois do ponto aqui é a propriedade daquele componente lá, daquele objeto lá. Por exemplo, eu tenho aqui olha aqui no balãozinho, ó, text box text get set, lembra? Então, quando eu estiver setando o nome, é txt nome.text e muda o nome, certo? Quando eu quiser obter o nome, é só eu chamar a propriedade, tá? Então, nesse momento aqui, se eu mandar executar, fica aqui, você não vai fazer bagunça não. Agora, se eu pegar aqui, ó, deixa eu colocar Vanderlei Silva, né? Eu der um OK agora, nome Vanderlei Silva, tá vendo? E agora, se eu quiser colocar, pedir para mostrar aqui agora os demais, simples, né? Posso fazer direto? Posso. Posso também chegar aqui, ó, e colocar o txt nome aqui direto também, tá? txt.text aqui, tá? Mas eu faço fazendo assim, é só para a gente exemplificar. Nome, e eu posso ainda fazer aqui, ó.
e-mail, e-mail. Nada diferente daquilo que nós já vimos lá. Evidentemente que esse text box, esse show aqui, esse método show, tá? Ele está dizendo que tem 20 sobrecargas. Está vendo aqui o que é as sobrecargas? O que são as sobrecargas? São aqueles overrides, lembra? Isso significa que esse método, eu tenho até 20 formas de usar esse método show. Então, essa forma mais simples ele não mostra, ele não está mostrando aqui para nós, por exemplo, ele não está mostrando para nós o título, né, da janela, essas coisas. Fica aqui, não vai fazer bagunça não. Está mostrando o título da janela, Vanderlei Silva, e o e-mail, vander.silva@gmail.com. Beleza, tá aqui, vou dar um ok. Tá, nome, beleza, né? Fulano de tal. Bom, aí eu vou fazer uma coisinha até mais interessante. Ao invés de mostrar esse cara aqui em uma janela, tá? Eu posso também mostrar em um outro componente. Eu posso criar um label aqui nesse formulário para mostrar. Mas olha só, esse show aqui, como eu estava falando antes, ele tem várias sobrecargas. Isso significa que eu posso ter aqui, ó, o text caption, ó. Eu posso ter, olha só, a primeira sobrecarga, eu posso ter o texto e o caption, quer dizer, o título, tá? Caption aqui é o título da janela. E eu posso ver várias outras, ó. Eu posso ter também aqui qual é a janela que ele vai aparecer, qual é o texto e qual é o título. E eu ainda tenho o texto, a janela e os botões que eu quero que apareça. Então eu tenho 21 sobrecargas, tá? Posso fazer aqui. Então geralmente eu posso colocar aqui a mensagem, botar aqui o título como saudação, e aqui eu vou colocar o tipo de botão, que é message box, ponto, e aí message box buttons. Aí eu posso escolher aqui o que eu quero, se eu quero ok, cancel, yes, no, enfim, tá? Então eu vou botar aqui um yes, no aqui. Então agora sim, quando eu pegar e mandar executar essa minha simples caixa de diálogo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, Vanderlei Silva do Carmo, vander.silva@gmail.com e vou dar ok. Beleza? Olha, repare que agora veio, né? Já convertido para português, ó, o título saudação e sim ou não. E aí, esses diálogos aqui, olha, eu posso trabalhar com ele. Eu posso colocar esse retorno dentro de uma variável, cara. Se o cara colocou sim, uma coisa, se ele colocou outra, não, eu vou fazer outra coisa, tá? E por último, para a gente terminar, que já deu o nosso horário, eu vou fazer o seguinte, aqui na minha janela principal, eu vou criar aqui dentro, eu vou colocar aqui dentro eu vou colocar uma paleta, aqui eu vou colocar um label, tá? Vou pedir aqui para ele mostrar a caixa de ferramentas, tá? Com o tempo a gente decora também isso aqui, tá? Ctrl+Alt+X. Então se eu pegar aqui e mandar colocar uma paleta de ferramentas, eu tenho que ter cuidado porque eu acho que ele não está fechando a solução. Esse vermelho significa que ela está em execução, ó, tá vendo? Eu tenho que ter esse cuidado. Então a caixa de ferramentas está aqui. Só para finalizar, né? Fechar com chave de ouro esse negócio. Eu simplesmente vou colocar aqui dentro, eu vou colocar um label. Vamos supor que eu não quero que ele mostre uma caixa de diálogo. Quero que ele mostre aqui nesse label
Aí eu vou chamar LBL de label, né? LBL MSG. Pronto. LBL MSG, que não é o texto, é o nome. Eu quero o nome, tá? E aqui eu vou colocar qualquer coisa, só para ter alguma coisa ali. E no nome, aí sim LBL message. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK, vou clicar aqui. Então quando eu clicar aqui, ao invés dele mostrar isso aqui, eu vou pegar o que está aqui dentro, ó, que é isso aqui, ó, e vou pedir para ele mostrar num LBL message text recebe isso aqui, ó, tá? Ponto e vírgula. Repare que é legal. Agora, vou botar aqui var sexo. Repare que eu vou pegando aqui, ó, vou pegando exatamente, tá, da forma que tá lá, beleza? Que tá lá o explícito lá, o nosso querido, na nossa querida referência lá, tá? Então, RDB, aí, nesse caso, a gente vai programar isso aqui de acordo com a opção que a gente marcou lá. Então, RDB, eu acho que lá é casado ou solteiro, né? Foi isso mesmo. O sexo foi um combo box, né? Sexo foi o CBX, sexo text, tá? E aqui vai estado civil, beleza? Agora sim. Então com isso eu peguei, coloquei uma referência das informações que eu tenho lá na tela e aqui eu posso chamar todas essas referências, tá? E aí no meu LBL text, ao invés de mostrar aqui no nosso message box, tá? Eu vou mostrar aqui no meu rótulo. Então, e-mail, sexo e estado civil. Então é muito tranquilo programar visual assim, cara, que te poupa bastante trabalho. Vou executar. Beleza, ó. Aí, se eu colocar aqui, Vanderlei Silva, vander.silva@gmail.com. O sexo vai ser másculo. Em vez de falar masculino, botei másculo, né? E aqui se ele é casado ou solteiro. Então vou botar aqui casado. Eu não botei os demais, vou botar um OK aqui, ó. Olha lá, ele escreveu aqui dentro, né? Ó, isso aqui é o layout, eu tenho que pensar direitinho, depois a gente vai ver como que a gente pode fazer para ele se acomodar. E ele, ao invés de mostrar, ele simplesmente atribuiu, né? Mudou a propriedade text do meu componente aqui para as informações que eu registrei aqui. Então, gente, é isso aí. Na próxima aula, na sexta-feira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o tratamento disso aqui, né? Não permitir que ele venha vazio, tá? Não permitir que... colocar algumas regras aqui nesse formulário, dar uma arrumação nesse código, o que a gente pode fazer para esse método não ficar com tanta responsabilidade, aprender a usar os métodos. Depois a gente vai aprender a jogar tudo isso aqui que registrou em uma classe pessoa, por exemplo, e aí serializar essa classe, e aí a gente jogar para um arquivo JSON, para um arquivo CSV, para um arquivo XML, futuramente para um banco de dados, enfim. E aí a gente já começa a fazer essa interação, essa interação da aplicação visual com efetivamente com
a geração de dados a partir do que você gera aqui no formulário, tá? E a gente vai progredindo a partir daqui, beleza? Aí faz o seguinte, não sei se vocês ficaram com o layout na mente, né? Tentem fazer, tentem depois, se vocês puderem. Se vocês não puderem também, a gente faz na sexta-feira. Eu explorar um pouquinho, né, as possibilidades desse formulário aqui, tá? E na sexta-feira a gente se encontra, são 22h10. Um grande abraço, vocês aí, tudo de bom. E até sexta. Valeu. Valeu, um abraço.